Sabemos que a história é escrita pelos vencedores, e raramente este ditado foi mais verdadeiro do que no caso do imperador Maxêncio. Basicamente, quase todo o conhecimento sobre este imperador vem da propaganda de Constantino, que se esforçou ao máximo para garantir não apenas a erradicação completa da memória de Maxêncio, mas também para vilipendiá-lo e apresentá-lo como um tirano absoluto. Mas lentamente, mais pesquisas estão surgindo que Maxêncio pode realmente ter sido um bom imperador. Na verdade, poderíamos dizer o último verdadeiro imperador romano, pois ele escolheu viver em Roma e construir os últimos grandes edifícios na Cidade Eterna, em uma época em que outros haviam abandonado a grande cidade de seus antepassados, preferindo governar de Mediolano, Augusta Treverorum ou Nicomédia. Mas Maxêncio escolheu Roma, e este vídeo é uma tentativa de mostrar como Maxêncio provavelmente realmente era e restaurar seu caráter, que foi injustamente vilipendiado por Constantino e seus sucessores, e também pela grande maioria dos estudiosos por mais de 1700 anos. Quando falamos sobre o que os imperadores romanos ou outros personagens importantes da história romana fizeram, devemos sempre ter em mente que nosso entendimento desses personagens é baseado puramente em relatos escritos. Não havia nem filme, nem câmera naquela época. E então, a única maneira de registrar eventos para toda a eternidade era escrevê-los. Portanto, como um personagem é retratado dependerá muito de como o historiador que escreveu sobre esse personagem o viu. Ele pensava positiva ou negativamente sobre ele. Quais eram os preconceitos do escritor? O escritor guardava rancor da pessoa sobre a qual ele estava escrevendo? E assim se torna muito facilmente compreensível por que devemos ter tanto cuidado para não confundir nossa compreensão de uma pessoa histórica com como a pessoa realmente era, porque nossa compreensão pode ser baseada em fontes incompletas ou tendenciosas, ou ambas. E assim aconteceu que alguns personagens da história romana foram pintados de maneira muito positiva ou muito negativa, dependendo das fontes sobreviventes. E para ninguém, isso possivelmente foi mais verdadeiro do que para Maxêncio, o imperador que só seria lembrado pela história, porque perdeu para Constantino na Batalha da Ponte Milvia, a batalha que decidiria o destino do mundo. Mas antes de chegarmos a isso, quem era Maxêncio? Ele nasceu como filho de Maximiano, em 283 d.C., que pouco tempo depois reinaria como um dos 4 imperadores da tetrarquia de Diocleciano. Em 305, quando Diocleciano e Maximiano abdicaram, Maxêncio e Constantino foram preteridos para os papéis de César, imperadores juniores. E assim Maxêncio foi morar em uma vila nas proximidades de Roma. Mas já em 306, ele foi proclamado imperador em Roma. Falei com mais detalhes sobre o que aconteceu neste vídeo mais antigo aqui. Por 6 anos Maxêncio permaneceria imperador em Roma, o velho coração do império. E essa escolha foi 100% consciente. Em uma época em que os imperadores cada vez mais negligenciavam a antiga capital, negligenciando o antigo Senado, Maxêncio escolheu Roma, não apenas pelo poder simbólico de uma nova segunda fundação de Roma, mas também porque, diferentemente dos outros imperadores, ele respeitaria a voz do Senado e do povo de Roma. Governar a partir de Roma significava demonstrar que se estava disposto a aceitar um mecanismo de equilíbrio de poderes que os déspotas absolutos que desejavam reinar longe da capital não aceitavam. Ao contrário de Diocleciano e dos outros generais de origens humildes criados no exército, Maxêncio era um senador e, portanto, provavelmente tinha um respeito institucional diferente. Em seus curtos 6 anos de reinado, ele derrotaria 2 imperadores que marchavam contra ele. Uma vez Severus em 306, e uma vez Galérios 307, ele reprimiria uma rebelião na África. Em 310, ele conteria Licínio e o impediria de entrar em Ístria. E ele embarcaria no maior projeto de construção que Roma tinha visto desde os tempos de Trajano. Ele queria um renascimento de Roma, uma segunda fundação, e isso deveria ser refletido em seu enorme programa de construção. Até hoje, ainda não temos uma imagem completa de todos os edifícios que Maxêncio construiu em Roma. Ele construiu uma basílica gigante no Fórum Romano, um edifício monumental de vastas proporções internas. Depois, ele construiu um templo, também no Fórum Romano, que ficaria conhecido como o Templo de Rômulo, em homenagem ao seu filho falecido. E ele construiria o túmulo de sua família e um circo gigante fora de Roma. Mas ainda hoje,
Outros projetos de construção de Maxêncio não são totalmente descobertos. Ou muitas vezes é esquecido que foi realmente Maxêncio quem estava por trás deles. Por exemplo, o Templo de Vênus e Roma foi quase completamente destruído por um incêndio em 307 e completamente reconstruído do zero por Maxêncio, ainda maior e mais magnífico do que antes. As ruínas do Templo de Vênus e Roma que vemos hoje são na verdade o que Maxêncio havia construído. Ele adicionou um esplêndido palácio de recepção em frente ao Templo de Vênus e Roma, erroneamente atribuído como as Termas de Elagabalo. Mas este provavelmente era um edifício maxenciano. E ele pode ter sido realmente o responsável pela construção do Arco de Janus, uma teoria proposta por Marco Zizzini e Gianluca Grigori em um fascinante artigo, link na descrição. Mas ainda mais, o fato de Severus e Galérios não conseguirem tomar Roma foi porque Maxêncio realmente aumentou a altura das muralhas aurelianas. Anteriormente, elas tinham apenas de 6 a 8 metros de altura, e Maxêncio aumentou significativamente essa altura para que a cidade não pudesse ser invadida pelas muralhas. Assim, Maxêncio realmente foi um construtor do Ordem de Trajano ou Augusto, um construtor da estátua dos antigos imperadores, como Roma não presenciava há 2 séculos. É um fato triste da história que apenas alguns dos edifícios que ele construiu são atribuídos a ele, mas a maioria de seus projetos de construção são esquecidos. E sob Maxêncio, Roma veria na verdade pela última vez uma atividade de construção imperial grandiosa, porque como sabemos, Constantino abandonaria Roma. Nos próximos 200 anos, se novos edifícios fossem construídos, seriam quase exclusivamente novas igrejas, e sempre usariam material de construção de edifícios pagãos danificados nas proximidades que foram considerados indignos de reparo. Sob Maxêncio, de fato, Roma alcançaria seu auge de atividade de construção impressionante, mas ainda mais interessante. Maxêncio foi, e muitas vezes ainda é completamente mal representado pela maioria dos estudiosos. Uma das piores adaptações que já vi sobre Maxêncio foi o docudrama da BBC de 2006 sobre Constantino. Aqui ele foi apresentado como infelizmente é apresentado com muita frequência. Um tirano estúpido e arrogante. Hilário que a BBC esteja realmente caindo na propaganda constantiniana 1700 anos depois. O verdadeiro Maxêncio provavelmente era uma pessoa muito notável, cuja memória e legado foram sistematicamente destruídos pela propaganda de Constantino. E todas as fontes que temos sobre Maxêncio são, na verdade, apenas as fontes constantinianas posteriores, como Eusébio ou Lactâncio, porque as fontes anteriores foram sistematicamente destruídas. E como Maxêncio era o inimigo do grande Constantino, que mais tarde seria elogiado como o libertador do cristianismo, você pode imaginar o que aconteceu com a memória de Maxêncio. E se você é um nerd de Roma como eu, e as chances são bem altas de que você seja se você está assistindo a este vídeo, então você pode estar interessado nos incríveis anéis e outros acessórios romanos que a loja SPQR está fabricando. Eles fazem anéis legionários, eles fazem anéis com diferentes temas, eles até fazem réplicas de moedas, estátuas, pingentes, atributos e terracotas. E a coisa mais incrível é que eles fazem à mão cada peça única. Isso mesmo, este é um material realmente de alta qualidade feito à mão. Não há presente melhor para você ou para alguém que você conhece que possa ser um fã de Roma. Coloquei o link para a loja deles na descrição do vídeo e no comentário fixado. E com este link você pode obter um desconto de 10% em cada compra se digitar o código de desconto Majorianos. Então vá e confira o sortimento deles. É realmente incrível. Então, como era o verdadeiro Maxêncio? Graças a um homem chamado Marco Sezzini, eu pessoalmente pude aprender muito mais sobre como provavelmente era o verdadeiro Maxêncio. Marco é, na minha opinião, um dos grandes especialistas no assunto. E estou usando alguns de seus artigos para este vídeo. Ele faz algumas reconstituições absolutamente incríveis de Maxêncio e do final dos tempos romanos no século IV, e você pode ver que o nível de detalhe em relação às roupas e armaduras que ele usa é absolutamente incrível. Claro, eu vinculei o canal dele no YouTube e a página dele no Facebook na descrição. Eu recomendo fortemente que você confira. Agora, graças a Marco e seus insights, pude aprender muito sobre como provavelmente era Maxêncio como uma pessoa real. O que me fascinou é que, desconhecido por muitos, Maxêncio nasceu de uma mulher síria, Eutrópia, e, portanto,
provavelmente foi criado em um ambiente cultural de mente aberta de neoplatonismo, teurgia, astrologia caldeia e mistérios egípcios, e, portanto, muito versado em filosofia e compreensão religiosa. E foi essa mesma compreensão que o tornou um grande benfeitor dos cultos tradicionais em Roma, mas possivelmente também um grande benfeitor da medicina. Maxêncio, desconhecido pela maioria e possivelmente muito inspirado pelo seu conhecimento de filosofia, parece ter sido um grande benfeitor para a medicina. Esta teoria fascinante foi publicada por Marcos Isini e Diego Serra em um artigo, link na descrição. Eles propuseram que muitos dos projetos de construção realizados por Maxêncio foram tais que criaram um distrito médico em Roma e para reconfigurar o Templo da Paz de Vespasiano, o Templum Pacis, como um centro científico e médico da cidade. Pode ser que a morte do filho de Maxêncio, Rômulus, com menos de 9 anos de idade por uma doença, tenha fortalecido o interesse de Maxêncio pela medicina. A perda de seu filho foi um golpe brutal para ele, porque ele queria criar uma nova dinastia que levaria o nome de Rômulus, o fundador de Roma. De fato, esse nome foi escolhido simbolicamente, porque sob Maxêncio, Roma renasceria novamente como o antigo novo centro do império. E Rômulo seria o primeiro de uma nova dinastia de imperadores que governaria de Roma como nos velhos tempos, a partir do coração tradicional do Império Romano, de onde tudo havia começado 1000 anos antes. Portanto, a perda de seu filho levou-o a se interessar por medicina, com o forte desejo de prevenir tais tragédias. Assim, um novo corpo de médicos estaduais financiados publicamente foi introduzido, muito provavelmente por Maxentius, já que este corpo de médicos foi mencionado posteriormente em uma legislação por Valentiniano I, mas provavelmente data do tempo de Maxentius. A escolha de Roma como sua capital também foi simbólica de outra perspectiva, porque Roma era o assento tradicional dos antigos deuses pagãos, já que ele mesmo era muito tradicionalista, mas no contexto de uma filosofia neoplatônica. Pode nos surpreender, portanto, descobrir que foi Maxentius quem resistiu às perseguições aos cristãos nos reinados de Diocleciano e Maximiano. Diego Serra e Marcos Isini publicaram um artigo em novembro de 2022 no qual detalharam as notáveis descobertas de 2 cartas de Maxentius encontradas pelos 2 pesquisadores na Biblioteca Marziana, em Veneza. Link para o artigo na descrição. Diego e Marco compararam essas cartas a outros documentos da época, até mesmo a 2 constituições de Diocleciano e Maximiano, que até hoje nunca foram analisadas antes. E o que eles encontraram é uma imagem bastante surpreendente, que você certamente não será capaz de ler na Wikipédia. E por favor, considere apoiar este canal via Patreon ou associação ao YouTube, porque eu realmente preciso da sua ajuda para poder continuar este trabalho sobre a história romana tardia. Sem o seu apoio, eu não sei por quanto tempo mais posso continuar este canal, porque, como você pode imaginar, o algoritmo do YouTube não exatamente impulsiona um tópico de nicho como a história romana tardia. Alternativamente, apoie o canal comprando minha mercadoria no YouTube. Criei uma loja de mercadorias com alguns produtos legais, engraçados ou estranhos da Roma tardia, que você pode comprar diretamente aqui pelo YouTube na descrição do vídeo. Muito obrigado. A imagem que de fato surge é que Maxêncio se opôs às perseguições de Diocleciano e Maximiano. Maxêncio derrubou o voto de Diocleciano no Senado de Roma, assumindo assim poderes judiciais comparáveis aos do próprio Diocleciano, uma afronta que o tornou um inimigo público da tetrarquia. Nesta perspectiva, o seguinte édito de tolerância de Constantino, na verdade, não seria nada mais do que uma coletânea normativa dos documentos produzidos até então sobre o tema da tolerância ao cristianismo por ninguém menos que o próprio Maxêncio. O esquecido Édito de Tolerância de Maxêncio provavelmente foi emitido entre 306 e 308 e, à luz disso, a forte posição da Igreja Católica em Roma durante o tempo de Maxêncio contra os donatistas na África agora faz mais sentido, já que a Igreja teria o apoio do próprio imperador de Roma, de Maxêncio. É bastante surpreendente que aparentemente Maxêncio tenha sido o único dos imperadores da época a se posicionar abertamente contra a perseguição ao cristianismo. Agora, por que então essa descoberta fascinante de Diego e Marco teria sido esquecida pela história? Por que Maxêncio seria posteriormente pintado como o inimigo do cristianismo?
Um tirano, um governante injusto sob o qual o povo de Roma sofreu. Antes de chegarmos a isso, sabemos que o destino do mundo foi decidido em 28 de outubro do ano 312. O sistema tetrárquico era fundamentalmente instável, e a guerra aberta era apenas uma questão de tempo. Severo e Galério marcharam para Roma. E nas duas vezes, Maxêncio emergiu vitorioso, notavelmente com possivelmente pouco derramamento de sangue, já que os exércitos, em sua maioria, mudaram voluntariamente de lado para Maxêncio, persuadidos pela autoridade imperial da casa de Maximiano e por garantias de salários mais altos, e também dissuadidos pela agora aumentada altura da adição de Maxêncio às muralhas de Aureliano em Roma. No entanto, Constantino provou não ser tão fácil de persuadir, e ele travou uma guerra sistemática, invadindo a Itália e tomando cidade após cidade. Podemos ver aqui já que o mito do tirano malvado Maxêncio não pode ser verdade, porque os apoiadores de Maxêncio lutaram com um vigor e zelo que não seriam possíveis se ele fosse um tirano odiado. Apenas com grandes dificuldades, Constantino pôde conquistar Turim e Verona e as outras grandes cidades do norte. Na verdade, Mediolano foi a única cidade do norte da Itália que voluntariamente mudou de lado para Constantino. Dificilmente um sinal de que a maioria das pessoas odiava Maxêncio. Mas as tropas experientes de Constantino tomaram cidade após cidade no norte, até chegarem a Roma. Maxêncio agora se deparava com uma escolha. Ele ficaria em Roma e arriscaria um longo cerco, possivelmente o surto de doenças e a morte de dezenas de milhares de romanos. Seu nome seria para sempre manchado. Então ele escolheu enfrentar Constantino em combate aberto. Aqui também não podemos confiar nas fontes posteriores, é claro. Eusébio pintaria a vitória de Constantino como uma intervenção divina, e que Constantino estava em desvantagem numérica em relação a Maxêncio. Isso também pode não ser nada mais do que propaganda constantiniana. Na verdade, é bastante provável que fosse Maxêncio quem estava em desvantagem numérica. Constantino tinha tropas endurecidas pela batalha que haviam lutado muitas batalhas na Britânia e Germânia, enquanto Maxêncio só podia contar com tropas das províncias Itálica e Africana que não tinham visto combates regulares. Constantino provavelmente tinha cerca de 35 a 40 mil homens quando chegou a Roma, enquanto há muitos indícios de que Maxêncio possivelmente só tinha de 20 a 25 mil homens à sua disposição, a maioria dos quais eram, como dito, tropas não treinadas. Mesmo as 10 mil tropas pretorianas não tinham visto batalha real, pois eram tradicionalmente estacionadas na castra pretória. Então surge uma imagem onde Maxêncio era realmente o que estava em desvantagem numérica. Maxêncio escolheu o dia 28 de outubro como o dia da batalha, porque era exatamente o dia de sua ascensão ao trono de imperador, 6 anos antes, o dia de seu adventus. Este também era o dia em que começavam as festividades de morte e ressurreição do deus egípcio Osíris. E como Maxêncio provavelmente foi influenciado pela religião egípcia, isso também pode ter sido um fator em sua decisão de escolher essa data. Agora, à luz desses números, é bastante fácil entender por que Maxêncio perdeu. Ele pode ter sido superado em número por Constantino de 35 para 25, e Constantino tinha as tropas mais experientes e endurecidas pela batalha. As tropas de Maxêncio entraram em pânico e o caos se instalou. Aqui, novamente, é fascinante que a guarda pretoriana lutou com um vigor marcial e tenacidade, o que eu acho que não seria possível se Maxêncio tivesse sido um tirano injusto. É bastante claro que os pretorianos lutaram pelo seu imperador como verdadeiros zelotes, mas eles eram em menor número. Foi por isso que Constantino desbandou os pretorianos após sua vitória, destruindo a memória desta antiga ordem que o lembrava demais de seu inimigo Maxêncio. Na verdade, e essa é minha própria teoria, então leve em consideração, acho que Constantino queria erradicar toda a memória de Maxêncio e suas conquistas, porque no fundo ele poderia ter invejado suas realizações. Maxêncio foi provavelmente quem emitiu o Édito de Tolerância ao cristianismo, e foi Maxêncio quem construiu os edifícios mais impressionantes e monumentais que Roma viu desde os tempos de Trajano. Na minha opinião, Constantino pode ter sido preenchido com inveja, e isso também explica seu ódio absoluto por Maxêncio e a consequente damnatio memoriae, onde Maxêncio foi, após a vitória de Constantino, apagado da maioria das inscrições e estátuas. Então reeditou o Édito de Tolerância de Maxêncio,
Terminou os edifícios que Maxêncio havia começado e fez as conquistas de Maxêncio como suas. Eu também acho que não é coincidência que Constantino desistiu de Roma, traiu Roma, virou as costas para a antiga capital que seu inimigo queria restaurar a antiga glória, porque ele queria fazer exatamente o oposto do que Maxêncio havia feito. Ele se tornaria um anti-Maxêncio em todos os aspectos, porque Maxêncio nunca teria desistido de Roma, e então Constantino construiria uma nova cidade com o seu nome, porque em Roma tudo o lembrava de seu inimigo. Os cronistas de Constantino, Eusébio e Lactâncio, então, é claro, retrataram Maxêncio, o inimigo do vitorioso Constantino, na luz mais negativa possível para destruir completamente o nome e o legado de Maxêncio. Os escritores propagandistas retrataram Maxêncio como um feiticeiro e mago, supersticioso e propenso a rituais diabólicos. Por trás dessas descrições coloridas e denegridoras de propaganda, provavelmente está a verdade de um homem que se abandonou ao destino e à vontade divina. Eusébio coloca uma ênfase muito forte na bruxaria e necromancia de Maxêncio, assim como outras fontes, e isso poderia levar de volta aos ritos da teurgia, típicos do neoplatonismo sírio. E a propaganda constantiniana foi tão bem sucedida que até hoje se sabe muito pouco sobre o verdadeiro Maxêncio, e ainda ele é frequentemente retratado como um tirano malvado. Pode ser visto impressionantemente no docudrama da BBC de 2006 que mencionei antes. Graças à pesquisa de Marcos Izini e seus colegas, podemos esperançosamente restaurar a memória de um homem que foi injustamente vilipendiado pela história e que era, na verdade, uma pessoa tolerante, bem versada em assuntos religiosos e filosofia neoplatônica, tolerante em relação ao cristianismo, possivelmente um benfeitor da medicina e um construtor prolífico como os romanos não viam desde Trajano, e um grande apoiador de Roma, o coração tradicional do império. Só podemos imaginar o que teria acontecido se Maxêncio tivesse vencido. O mundo como conhecemos provavelmente seria um lugar diferente, e eu suspeito fortemente que Roma teria novamente emergido como um ressurgente centro do Império Romano, reivindicando seu antigo lugar como a capital do Império. E a cidade teria sido expandida e embelezada com novos edifícios e monumentos que nem podemos imaginar. E a traição dos romanos não teria acontecido. Constantinopla não teria acontecido. Como esse mundo seria, teorizarei em outro vídeo. Gostaria novamente de agradecer a Marcos Izini e sua excelente pesquisa sobre o tema e sua ajuda, sem a qual eu não poderia ter feito um vídeo tão detalhado sobre Maxêncio. Espero poder também contribuir um pouco para a excelente pesquisa e reconstituições de Maxêncio feitas por Marco, a fim de restaurar a memória de um imperador que foi injustamente vilipendiado pela história. E por favor curta e se inscreva para que você não perca nenhum vídeo futuro sobre a fascinante era do final do Império Romano. E por favor, considere apoiar meu trabalho no Patreon ou através de uma associação no YouTube, porque a sustentabilidade a longo prazo deste canal realmente depende do seu apoio, já que este canal não gera muita receita por si só. Sério, este canal não funcionaria sem nossos incríveis membros do Patreon e do YouTube. Não estou apenas dizendo isso e quero agradecer a cada um que está apoiando este canal de qualquer forma. Obrigado, amigos.